Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal do IEAC. E hoje a dica que eu quero dar para vocês é sobre por que você não deve investir na intervenção em desenvolvimento de habilidades sociais enquanto você está em início de intervenção com a sua criança autista. Muitas vezes a gente tem essa sede pelos nossos filhos autistas se socializarem, serem com os nossos filhos neurotípicos ou com os nossos sobrinhos neurotípicos, que seja aquela criança que se socializa, que conversa, que troca. A gente tem esse pavor realmente que a nossa criança ela fica excluída e a gente quer começar esse desenvolvimento de habilidades sociais muito cedo. Mas muitas das vezes ainda não é o momento de você focar a sua energia, o seu esforço, o seu tempo de intervenção nessas habilidades. Muitas vezes é melhor que você foque a sua intervenção no desenvolvimento da linguagem, porque consequentemente, quando essa linguagem ela melhorar, quando o seu filho, filha, paciente tiver repertório para que essa linguagem ela melhore, ele comece a ser uma criança vocal, ele comece a fazer mais interações, mais verbalizações, aí vai ser um momento talvez mais propício em que ele vai tirar mais proveito dessas interações sociais, ele vai estar mais pronto para poder fazer essas trocas sociais. É claro que a gente tem no autismo não só a questão da linguagem atrasada, mas a questão de interesses restritos, né, de uma série de comportamentos que muitas vezes são atípicos. Isso, claro, é um fator que vai muitas vezes atrapalhar um pouco na socialização. Mas se você não tiver uma base legal com relação ao desenvolvimento de comportamento verbal, que a gente chama, o desenvolvimento do que a gente chama dos operantes verbais, né? Que você pode buscar em outro vídeo aí para saber um pouco mais sobre isso, mas falando de uma maneira bem simples e bem clara, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade dele se comunicar, a capacidade dele fazer uma comunicação funcional, esse ensino dessas habilidades sociais, ele muitas vezes não vai ser aí o mais adequado. E sim você focar no início de intervenção nas habilidades aí no ensino intensivo das habilidades de linguagem, dos comportamentos de linguagem, de preferência com um profissional da análise do comportamento aplicada. Quando a gente fala em linguagem, muito comumente a gente associa aos fonoaudiólogos. E nesse vídeo aqui eu não estou dizendo que você não deve fazer uso dos fonoaudiólogos. Eu só estou dizendo que se você está trabalhando com crianças autistas, a literatura de análise do comportamento mostra a eficácia das intervenções que são feitas por analistas do comportamento. E nós temos diversos fonoaudiólogos que são analistas do comportamento e que estão buscando se qualificar nessa área da análise do comportamento. O conhecimento da fonoaudiologia, ele soma com o conhecimento e a visão da linguagem como um comportamento e sendo um comportamento, estando sobre as regras de princípios e procedimentos analíticos comportamentais. Isso tem se mostrado por ser algo mais eficaz nas pesquisas, os dados mostram, e aí você pode perguntar, posta as pesquisas aqui, olha, a maioria é em inglês. Eu acredito que se você dar uma olhadinha lá no Google Acadêmico, você vai achar todas essas respostas pelas quais eu estou te falando. É só você dar uma pesquisadinha. Então, mas a ideia que eu quero te trazer é que você possa pensar sobre essa ótica. Muitas vezes você querer estimular certas habilidades não é o mais adequado. Você precisa estar de olho nos pré-requisitos para você estimular qualquer habilidade. Aqui eu citei o caso das habilidades sociais, mas pode ser qualquer habilidade, e para que você tenha em mente dessa estimulação de linguagem, de comportamento verbal, por um profissional da análise do comportamento aplicada, não excluindo aí os fonoaudiólogos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê aí no próximo vídeo a qualquer hora. Tchau, tchau!